Olha, é preciso ter cuidado com as coisas dos outros. Essa regrinha vale para quem aluga uma casa ou um apartamento também. Atitudes simples evitam dores de cabeça. Derrubar uma parede para ganhar espaço, instalar alarme, colocar grades. Tudo com o objetivo de morar numa casa mais confortável. Mas se você é inquilino, é bom prestar atenção. Reformas e benfeitorias só podem ser realizadas com a autorização do proprietário. Se houver algum dano ou defeito, o inquilino deve comunicar ao locador o mais rapidamente possível. Problemas na rede elétrica ou hidráulica, esgoto, telhado e imperfeições pré-existentes são de responsabilidade do proprietário do imóvel. Aqui no nosso estúdio no Rio de Janeiro, a gente recebe o Dr. Carlos Samuel de Oliveira Freitas, ele é diretor de locações da Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Não são fáceis as relações, muitas vezes, entre inquilino e o proprietário do imóvel, né? Quais seriam essas regras básicas? Porque fica sempre a dúvida a cargo de quem fica, por exemplo, uma reforma. Isso deveria ter sido discutido antes, deve constar em contrato. Quais são as regras para uma boa relação entre os dois e também a paz aí, né? Tanto de um quanto de outro. Na realidade, o mercado ele vive uma aparente boa convivência, né? Mas sempre existem em determinadas situações algumas discordâncias. Obviamente que aquele que usa e danifica tem a obrigação de repor ao estado em que recebeu. E aquele que quer modificar aquilo que alugou, e isso é no correr da locação, ele tem que pedir autorização ao locador sim para fazer qualquer alteração. Em São Paulo, a Ana Paula também tem um convidado, né, Ana? Isso, Luciana. Aqui no estúdio nós recebemos Jacques Buchatsky. Ele é diretor de legislação do inquilinato do Secov, que é o Sindicato da Habitação. Muito bom dia para o senhor também. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, prezado Carlos. Então, a lei do inquilinato, ela dá mais segurança hoje em dia para o proprietário no caso de o inquilino entregar o imóvel em condições não perfeitas de uso? Eu acredito que dê. A lei do inquilinato, eu sou um grande fã da lei do inquilinato atual, porque ela é bem clara, bem direta nas responsabilidades. Não entregou o imóvel do jeito que devia ser entregue, ou seja, do jeito que recebeu, em razoável estado, vai haver indenização, dever de indenização. Eu gostei da chamada que vocês deram no programa. É interessante dizer o seguinte, e se fizer, e se quebrar a tal parede, o que acontece? Não é? Pode, desde acontecer um despejo, por infração do contrato, até um custo muito mais alto do que o inquilino pensa que vai haver, que é o custo de repor a tal da parede. É muito caro isso. Então, é sempre conveniente obedecer adequadamente o contrato de locação. Samuel, vale aquela regrinha, se for, por exemplo, claro que quem está alugando imóvel tem que manter esse imóvel em bom estado. Então, por exemplo, se você tiver um vazamento, é você que tem que corrigir para manter o bom estado. Agora, se o problema for mais grave, tiver que já entrar na tubulação, trocar a tubulação, aí já é de responsabilidade do dono. Essa regrinha vale para tudo ou não? Vale para tudo. É óbvio que o proprietário é obrigado a dar ao locatário o imóvel e mantê-lo em condições de uso durante o tempo da locação. A lei do inquilinato, como bem disse o colega de São Paulo, ela é bem abrangente nesse sentido. O artigo 22 disciplina o que o locador é obrigado a fazer para o locatário e o 23 o que o locatário tem que fazer em troca para o locador. É uma simbiose de artigos. E é bem abrangente. Eu também sou um defensor como ele da lei do inquilinato. A gente está agora completando 20 anos dessa lei e ela é totalmente clara nesse aspecto. Se há um vazamento, no caso como você levantou um exemplo, que vá na tubulação interna do apartamento, obviamente que isso é de responsabilidade do locador de repor a ele, porque ele tem que dar, durante o tempo da locação, condições de uso do imóvel, nas condições para aquilo que ele foi locado. Então, é obrigação dele fazer. Só que, por vezes, o locador, por algum motivo, pode não ter como fazer de imediato. O locatário pode, sim, fazer numa situação dessas e pedir o abatimento no aluguel quando chegar o momento certo. Doutor Jacques, a regra vale também para imóveis comerciais? Quem aluga precisa fazer alguma mudança para adaptar aquele serviço que pretende realizar ali, e esses acordos todos devem ser feitos por escrito também? A regra é a mesma para residencial e comercial? A regra é a mesma e, evidentemente, em comercial os cuidados são maiores por uma razão muito simples. As reformas são realmente efetivas. A gente vê em algumas regiões aqui de São Paulo e no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro também, a gente vê algumas regiões em que o aluguel é feito de uma casa quase que detonada, quase caindo, e é reformada. Para comércio,
Isso é interessante. Agora, tudo bem previsto na legislação. Quando houver uma reforma muito significativa, também é bem previsto, e muitas vezes os contratos são anexos a memoriais descritivos, como se fosse, assim, o jeitão, como se fosse um contrato de compra de uma construção qualquer, de uma casa qualquer. Tudo sempre previsto, e aí tem um detalhe interessante. Em comercial, especialmente, chega um momento em que é necessário rever o valor do aluguel. Quanto vale aquele aluguel? Se eu pegar e avaliar uma casa detonada, óbvio que vale valer, sei lá, 1.000. Uma casa bem reformada, mesmo que às custas do locatário, do inquilino, vai valer 10.000. Eu tenho que prever no contrato qual é o valor adequado, qual é a medida que eu vou usar quando eu tiver que rever o aluguel. De quem é aquela benfeitoria e, tecnicamente falando, aquela acessão quando existe aumento de área. Então, sim, é feito, é permitido, porém, só com contrato. Doutor Carlos, normalmente os contratos de locação exigem que o imóvel seja pintado pelo locatário, pelo inquilino, depois de ser devolvido. Mas quando a pintura estiver impecável, é preciso também?